Olá! Hoje a nossa conversa vai fundo num tema, olha, cada vez mais crítico, né? Investigação cibernética corporativa. Como é que as empresas podem não só se defender, mas entender de verdade e responder aos incidentes digitais? E para guiar essa nossa análise, a gente tem aqui uma fonte principal, um livro. O título já chama atenção: Investigação Cibernética Corporativa, a mentalidade da guardiã digital, e continua: sua estratégia inabalável de cibersegurança. Já dá uma ideia forte da abordagem, certo? E o subtítulo, então, detalha bem a ambição. Da prevenção à resposta, domine a investigação cibernética, fortaleça a consciência humana e construa a fortaleza digital da sua empresa na era da LGPD. A promessa é bem clara, né? Um guia completo, desde evitar o problema até, lidar com ele quando acontece. E com um foco que eu achei bem interessante na tal da mentalidade e no fator humano. Tudo isso, claro, pensando na nossa LGPD. Ok, vamos começar a desdobrar isso. Com certeza. E começar falando de mentalidade da guardiã digital. Nossa, isso já é um ponto de partida muito forte, né? Sugere que não é só um departamento isolado, é uma cultura mesmo. Uma postura de vigilância constante, sabe? De responsabilidade que é de todo mundo pela segurança. Isso vai muito além de só, reagir a um alerta piscando na tela. É uma mudança de chave, eu diria. Segurança deixa de ser vista só como custo e passa a ser um valor estratégico, um protetor do negócio. E conectar isso com uma estratégia inabalável, como o título diz, é crucial, principalmente agora na era da LGPD. A nossa lei, a LGPD, ela não só exige medidas de proteção fortes, como também impõe consequências bem sérias se algo falhar. Tem notificação obrigatória, tem multa. Então ter uma estratégia que aguenta o tranco, que se adapta, que permite uma resposta organizada, isso não é mais uma opção, né? É a base para estar em conformidade e para manter a confiança do mercado. Que essa resiliência, ela é construída em cima de pilares bem definidos. Exato. E você tocou num ponto bom. O subtítulo fala da prevenção à resposta. Muitas vezes a gente vê a discussão pender mais para um lado, ou prevenção ou resposta. Por que essa visão integrada, que cobre o ciclo todo, é tão fundamental na abordagem que esse livro parece propor? Aqui eu acho que fica bem interessante. Olha, o fascinante aqui, e que o livro deve detalhar bem, é justamente essa conexão, que não dá para separar, sabe? Entre prevenir e responder. Uma boa prevenção, claro, baseada em inteligência de ameaças, gerenciamento de vulnerabilidades, coisas que o livro deve cobrir, ajuda a diminuir a chance de ataque. Pensa numas barreiras bem construídas, só que nenhuma fortaleza é 100% impenetrável, né? A gente tem que partir do princípio que incidentes vão acontecer, cedo ou tarde. Então, quando a prevenção falha, aí é a capacidade de resposta que vai definir o tamanho do estrago. E aí que entra o tal do domínio da investigação cibernética. E não é só descobrir o que aconteceu, de qualquer jeito. É fazer isso de forma metódica, rápida. O livro deve explorar essa complexidade toda. Análise de logs de várias fontes diferentes, técnicas de forense digital para preservar as evidências de um jeito que elas valham legalmente, sabe? Essa parte da forense é importante. Preservar de forma forensemente válida. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer coletar e manusear tudo seguindo procedimentos super rigorosos. Para quê? Para que, se precisar, essas evidências possam ser usadas num processo legal, numa investigação formal, sem ninguém questionar se são autênticas, se foram alteradas. A gente chama isso de garantir a cadeia de custódia e a integridade dos dados. Entendi. A cadeia de custódia, para rastrear tudo direitinho. Exatamente. E esse processo todo de investigação, ele não serve só para apagar o incêndio do momento. Ele gera uma inteligência, valiosíssima, que volta para alimentar a prevenção. Que táticas novas os atacantes usaram, quais brechas foram exploradas, onde foi que os controles falharam. Esse ciclo, de aprender com o incidente para melhorar a defesa é vital. Se você foca só na prevenção, é como construir muros altos, mas não ter nenhum plano para quando alguém conseguir escalar. E se focar só na resposta, você vive apagando incêndio sem tentar evitar que eles comecem.
Dominar essa investigação, como o título sugere, implica ter essa capacidade completa, técnica, de processo e analítica. Nossa, faz muito sentido mesmo. E essa capacidade analítica que você mencionou, ela nos leva de volta para um ponto-chave lá do subtítulo: Fortaleça a consciência humana. Se a tecnologia e os processos de investigação são tão cruciais, como é que o elemento humano se encaixa nessa fortaleza digital? A fonte parece dar um peso bem grande para isso, né? E com toda razão. O livro provavelmente vai argumentar que o ser humano pode ser as duas coisas: o elo mais fraco, mas também a linha de defesa mais forte. Fortalecer a consciência humana não é só aquele treinamento anual obrigatório de phishing que todo mundo faz meio... né? Ah, sim, aquele que a gente clica rapidinho para terminar logo. Pois é, vai muito além. Implica criar uma cultura de segurança de verdade. O livro deve trazer estratégias para isso. Talvez simulações de phishing mais elaboradas, personalizadas, gamificação para tornar o aprendizado mais interessante, comunicação constante sobre ameaças novas, quem sabe até métricas para ver se essa consciência está melhorando mesmo. Pensa só na engenharia social, por exemplo. É uma técnica que explora o quê? A confiança, a psicologia humana. Muitas vezes ela passa batido por defesas tecnológicas super complexas. Um colaborador bem treinado, alerta, que desconfia daquele pedido super urgente, meio esquisito, que chega por telefone ou e-mail, essa pessoa pode impedir um ataque que firewall nenhum pegaria. O livro deve bater nessa tecla. Essa consciência transforma cada funcionário num tipo de sensor ativo, sabe? Um guardião em potencial. Parte essencial da fortaleza digital. Então, essa fortaleza não é feita só de tecnologia, de software e hardware. A fonte está sugerindo uma arquitetura bem mais complexa. Tecnologia, sim, com ferramentas de defesa, de investigação, mas também processos, tipo planos de resposta, políticas claras, os procedimentos forenses que você falou e, claro, as pessoas, com essa mentalidade de guardiã e a consciência fortalecida. Parece uma visão bem mais integrada do que a gente costuma ver por aí, né? Precisamente. A metáfora da fortaleza digital, pelo que o título e o subtítulo indicam, parece ser construída exatamente nessa integração. A mentalidade da guardiã seria essa cultura vigilante que está em todo lugar na organização. A estratégia inabalável seria o conjunto dos planos, dos processos resilientes. O domínio da investigação representa a capacidade técnica e analítica para entender e responder aos ataques. E o fortalecimento da consciência humana seria o pilar das pessoas, capacitadas e engajadas. O livro provavelmente detalha como alinhar e fortalecer cada uma dessas partes. E como isso tudo amarra com a era da LGPD, que foi mencionada ali explicitamente no subtítulo. Qual o impacto prático dessa abordagem integrada para cumprir a lei? Se a gente conecta isso com o quadro geral da LGPD, a relevância é direta e crítica. A lei exige o quê? Medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais. Isso cobre tanto a prevenção, tecnologia, processos, treinamento, quanto a capacidade de resposta. A LGPD não exige só que se tente evitar vazamentos, não. Ela detalha obrigações bem específicas para quando acontece um incidente de segurança que possa trazer risco ou dano relevante para os titulares dos dados. E é aqui que o domínio da investigação cibernética se torna absolutamente vital. A lei dá prazos curtos, bem curtos, para notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. E dependendo do caso, os próprios titulares dos dados também precisam ser informados. Prazos curtos e a pressão enorme no momento de crise, imagino. Precisa e, de novo, forensemente válida é essencial para quê? Primeiro, entender a natureza e o tamanho do incidente. Segundo, identificar quais dados foram afetados e de quem eram esses dados. Terceiro, avaliar os riscos para as pessoas, os titulares. Quarto, tomar as medidas para conter o problema e remediar. E quinto, cumprir as obrigações de notificar todo mundo dentro do prazo legal. Uma empresa que não tem essa capacidade de investigação organizada, que não tem essa estratégia inabalável para gerenciar a crise, ela vai ter uma dificuldade imensa para cumprir a LGPD na hora H.
E isso pode levar não só a multas mais pesadas, mas também a um dano de reputação gigantesco, perda de confiança. O livro, ao abordar tudo isso, desde a prevenção até a resposta, e sob a ótica da LGPD, provavelmente oferece um roteiro para construir essa capacidade já alinhada com o que a lei pede. Fica bem claro, então. A proposta que essa fonte desenha, mesmo que a gente esteja enferrindo só do título e subtítulo por enquanto, aponta para uma cibersegurança corporativa que é muito mais estratégica, multifacetada, recapitulando rapidinho os pilares que parecem centrais nesse livro. Uma mentalidade, uma cultura mesmo de vigilância, guardião digital, uma estratégia que é planejada e resiliente, inabalável, a capacidade técnica e de processo para investigar incidentes, dominar a investigação, o investimento contínuo nas pessoas, consciência humana, e a integração disso tudo com as obrigações legais, né? A era da LGPD. Então, no fundo, o que tudo isso significa? A mensagem que essa fonte parece querer passar é que cibersegurança eficaz hoje não é um produto que você vai lá e compra na prateleira. É um processo. Um processo contínuo, integrado, requer uma visão holística que enxergue como tecnologia, processos bem definidos, pessoas conscientes e a conformidade com a lei estão todos ligados. Tratar a segurança só como um problema técnico ou só um item num checklist parece ser a receita para o fracasso nesse cenário complexo de hoje. Exatamente. E uma reflexão importante que essa estrutura sugerida pelo livro provoca é sobre o equilíbrio, onde a gente coloca o esforço, o investimento. É muito tentador focar só na tecnologia de ponta, sabe? Nas ferramentas de IA para detectar ameaças. Que são importantes, claro que são. Mas a fonte, ao dar tanto peso para a mentalidade, para a consciência humana, sugere que se você negligencia o fator humano, é como construir uma porta blindada incrível e deixar a chave embaixo do capacho. Boa analogia. Deixa tudo vulnerável por um descuido básico. Pois é. O livro provavelmente vai argumentar que o segredo está em encontrar a sinergia certa entre essas partes. Uma cultura forte de segurança onde o colaborador se sente realmente parte da defesa pode prevenir coisas que a tecnologia não pegaria, ou pelo menos acelerar a detecção, a resposta. O grande desafio é como medir e como cultivar essa cultura de forma eficaz. Isso é algo que a obra deve explorar com mais detalhe, imagino. É um equilíbrio dinâmico, sabe? Entre fortalecer os muros tecnológicos e capacitar os vigias humanos que estão ali dentro. Isso tudo nos leva, talvez, a uma questão final, um ponto para a gente pensar um pouco mais. Considerando essa abordagem tão abrangente, da prevenção à resposta, e essa necessidade de cultivar a mentalidade da guardiã digital que o livro descreve, qual seria o primeiríssimo passo, o mais crítico, para uma organização que quer começar a construir ou então reforçar sua própria fortaleza digital na prática, principalmente com a pressão e as exigências da LGPD batendo na porta? Por onde começar a implementar essa visão integrada que a fonte parece defender? Seria pela tecnologia, pelos processos, pelas pessoas ou talvez pela análise de riscos sob a ótica da lei? Fica aí a reflexão.